Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre então os reservatórios, né? Reservatórios de distribuição de água. Então depois de todo o nosso sistema, né? Desde lá do manancial, captação, estação de tratamento de água, né? As adutoras, né? Que estão a tubulação que está trazendo toda essa água, os elevatórios, a gente chega no nosso reservatório de distribuição, né? Depois desse reservatório a gente já tem a rede, né? A rede de distribuição que ela vai estar em contato com ali a população, né? Dali a gente vai ter o cavalete e a ligação para a residência das pessoas. Então, esse reservatório agora, o foco é falar um pouco sobre o dimensionamento desse volume, né? Os tipos de reservatório que a gente tem, né? Em que situação eu vou colocar um ou outro tipo de reservatório, algumas questões ali que são importantes, né? Como critérios e parâmetros para projeto, tá bom? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões. Então, a primeira coisa, né? A finalidade, né? A gente já viu lá, né? O que é um reservatório, mas qual é a finalidade dele, né? Vamos pontuar isso. Então, a primeira coisa é com relação à quantidade de água, né? Ele tem a função aí, né, de ter quantidade suficiente para aquele setor que vai ter o abastecimento de água, né? Então, ele precisa atender essas variações de consumo. Ao longo do dia, há uma variação de consumo, né? Então, a gente tem que bombear a água para esses reservatórios, manter esses reservatórios com água, para que nos momentos adequados ele vai alimentar ali uma rede, né? Caso haja uma parada, também envolve uma questão de segurança, né? Você tem água reservada ali para atender aquele setor, aquela população, né? E também, né, a questão das situações de emergência, né, nos combates, no combate aos incêndios, né? Então, às vezes, você tem aí essas questões de segurança, né, do dia a dia ali, e tem um volume destinado, né, uma reserva de incêndio, que a gente chama, tá? Isso aí também é muito importante. Cabe mencionar, né, que no aspecto operacional, essa quantidade, né, os operadores do sistema de abastecimento de água, eles ficam ali tentando, no horário de ponta, né, evitar o bombeamento, então a parada, né, das bombas. E para isso eu preciso que naquele momento, lá vamos supor 5 horas, começa o horário de ponta, eu esteja com meus reservatórios nos níveis adequados ali, né, cheios, vamos colocar assim, para que atenda um determinado setor, né, e população. Então eu sei o consumo daquela população, né, e consigo ali reservar água para atender aquele setor, tá? Principalmente nesse momento onde eu não posso realizar o bombeamento, né? É muito arriscado ter um bombeamento direto para a rede, né? E existe em alguns casos, né? Mas eu posso ter uma falta de água aí. O reservatório não garante pressão, evita que eu tenha que ficar bombeando constantemente, né? Então a questão energética aí, né? Entretanto, a gente sabe que tem vários tipos de reservatórios que eles acabam sendo grandes, né, caixas de passagem. Eles não estão cumprindo ali essa função de encher e esvaziar, encher e esvaziar. Constantemente bombeando, e enche, esvazia muito pouco e ele não funciona muito bem, tá? Mas enfim, essa é uma questão dos reservatórios, garantir essa quantidade de água, né? E por outro lado, né, eu posso trabalhar ali com uma flutuação nele, né? Garantir também pressão adequada na rede. A gente sabe que a rede tem uma pressão adequada, entre 10 a 50 MCA. Quanto mais próximo de 10, melhor, porque eu vou garantir a normativa, né? E tendo menos pressão na rede, eu vou ter menos vazamento. O volume de vazamento vai ser, na verdade, menor. Posso ter a mesma quantidade de vazamento, né? A mesma quantidade de furos, né? Uma desconexão ali, alguma coisa do tipo. Uma rachadura, uma fratura, enfim. Mas com a pressão menor, eu vou perder menos água, tá? Então a gente percebe que a questão dos reservatórios está muito ligada à questão energética, né? E a questão das perdas. Então, ao balanço hidroenergético que a gente chama, né? Ele é fundamental, uma unidade fundamental, tá? Para controlar ali quantidade e pressão, certo? Então nós temos alguns tipos de reservatórios. Esses reservatórios eles podem ser definidos ali em relação quanto à localização no sistema, tá? Então quando eu penso no meu sistema, né? Estou falando exatamente ali da minha rede, né? Eu posso ter um reservatório a montante da rede, que é o mais comum, né? Chega a água das estações de tratamento de água ou da estação de tratamento de água, eu vou alimentar os meus reservatórios, né? Eu vou ter um grupo de reservatórios, né? Ou tem um único reservatório para aquele sistema, para aquele setor, mas ele vai estar a montante, para que dali a água vá para o setor específico, para abastecer aquela comunidade ali, aquela população. Porém, há também, a gente chama de reservatórios de sobras, né? Eles ficam a jusante do sistema, tá? Então,
ele tem a função como se for um tanque pulmão. Se a pressão está alta, você acaba enchendo o reservatório, diminui e alivia a pressão na rede, né? E depois que a demanda aumenta, esse reservatório vai esvaziar e vai alimentar a rede, né? Então, comum, às vezes, em momentos, né, à noite, né, de madrugada, quando a pressão aumenta no sistema, as torneiras estão fechadas, então a pressão é alta, enche esse reservatório jusante, o reservatório de sobra, e de manhã, quando as pessoas começam a voltar a consumir, né, ele vai reduzindo de novo, tá? E isso vai auxiliando ali, no caso, como eu comentei, com relação à pressão, né? Pressão, perda de água, energia e assim por diante, tá? Quanto à localização no terreno, então a gente tem ali os sistemas que são, vamos falar o primeiro ali, o enterrado, né? Quando boa parte da altura, né, mais de 2/3 aí, está realmente enterrado, né? Às vezes ele pode estar semi-enterrado ou apoiado, né? Então é quando ele está com, na verdade, a boa parte da altura dele acima da cota do solo do terreno, né? Então ele é visível, tá? Ele não está enterrado, ele não está com a boa parte da altura abaixo da cota do terreno, que é o caso do enterrado, né? Então, enterrado ou apoiado, né? Ou semi-enterrado, tá? Ou elevado. Tem necessidade, às vezes, de construir um sistema que eu preciso elevar a água para garantir a pressão no sistema, né? Então a gente sabe que essa relação da altura do reservatório, cota topográfica, né, está muito linkado à pressão na rede, né? Então, eu tenho que fazer um cálculo ali, né, de perda de carga, pressão na rede, altura, né, para poder me auxiliar aí com relação a verificar, né, esse meu reservatório quanto à localização no terreno. Então, eu vou ter que elevar ou não, né? Eu vou ter que enterrar ou não, pensando sempre aí na questão da pressão da rede, tá? E o standpipe, que é aquela coluna, né? Aquela coluna ali de água, né? Que é uma alternativa também usada aí para reservação, tá? Os materiais, a gente tem material concreto armado, né? Pode ser de alvenaria, né? Estrutura metálica, hoje em dia tem bastante coisa de estrutura metálica, né? E até aí a fibra de vidro, né? Então são alguns materiais. A gente tem pessoas, né? Empresas no mercado que trabalham exatamente com a construção desses reservatórios, né? Mas a nossa função aqui, do ponto de vista da engenharia hidráulica, da engenharia sanitária, é ter quantidade, ter qualidade essa água, atender pressão, né? E também pensar isso a longo prazo, né? Estamos falando de obras que são a longo prazo. Imaginar que com a demanda, né? Pensando na gestão de demandas, aí vai aumentar, né? A demanda, a população cresce, então tem que estar prevendo quando, né? Eu vou colocar um reservatório, aonde eu vou colocar isso, como eu vou colocar, levando essas considerações aí, não só o material, não só o projeto executivo ali, né? Na execução desse material, mas essas questões de localização quanto ao sistema ou terreno, né? Isso faz parte da nossa parte aí de engenharia sanitária, tá? E pensando no planejamento mesmo do sistema, né? Que é o foco aqui dessa playlist desse vídeo, né? No caso, como trabalhar com reservatórios num sistema de abastecimento de água. Então, o que a gente viu, né, é um sistema enterrado, que é a cota do terreno, ele está enterrado, semi-apoiado, então uma parte acima, apoiado, grande parte está acima do NT é o nível do terreno, tá? Ele pode ser elevado, né? A gente tem aqueles, a gente chama às vezes de caixa d'água na cidade, ou às vezes a gente tem aquele sistema, né, que é um coné invertido, né? Tá? E o standpipe, como eu comentei, que no caso é uma coluna como um todo, né? Então esses são uns exemplos bem simples, né, e fáceis de observar, né? Aqui é um pouco mostrando como é que é a entrada no sistema, né? Então aqui ele entra por cima, né? Tem vários estudos aqui que avaliam a fluidodinâmica aqui, né? A modelagem fluidodinâmica disso aqui, para ver se há uma boa dispersão do cloro, ou se não tem alguma zona morta, questões de cloro residual, enfim, tem bastante estudo sobre a dinâmica desses reservatórios, né? Mas é muito comum a entrada aqui e a saída aqui por baixo, né? Tem uma válvula, claro, tá? Isso vai abastecer o sistema, né? O de sobras, ele entra e sai por baixo. Isso é o comum, é óbvio que você pode pensar em outras questões aí, tá? Mas esse aqui é o de sobras, né? Aquele sistema que vai ser como se fosse um tanque pulmão, certo? Bom, então sabendo ali nessas questões da finalidade, os tipos de reservatórios, a gente vai para a capacidade de reservatório. Nossa função aqui é sempre estar verificando se com o aumento da demanda, essa capacidade ela é suficiente, por quanto tempo, né? E caso ela não for suficiente, quando é que eu vou ter que pensar na construção de novos reservatórios para aquele setor
que está em expansão, enfim, tem uma capacidade de crescimento ali, tá? Então a gente trabalha com essa questão da demanda e oferta, né? A demanda é o quanto a população cresce e vai demandar mais água, né? E demanda uma capacidade maior. A oferta é o quanto eu tenho de volume, né? De reservação, tá? Então essa capacidade do reservatório, né? Ela é mensurada aí, né? Ela é dimensionada em função de consumos normais, tá? Consumos normais de água, né? Eu também posso incorporar a questão aí do consumo de emergência, né? Pode ter uma interrupção no sistema, uma parada, né? Ou trabalhar com essa questão de riscos, né? Meu sistema pode parar, se ele parar por 1, 2, 3 dias, sei lá, ou uma quantidade de horas, qual é a capacidade que eu preciso deixar para que dê conta, né, de garantir água mesmo com essa interrupção, tá? A população flutuante, né? Em alguns casos tem população flutuante. A gente costuma dizer isso aqui é uma população na época de férias, né? Ou uma data comemorativa, onde eu tenho aquela população de turismo que chega ali, flutua. Às vezes tem cidades que tem uma dinâmica nos finais de semana de aumentar, enfim, né? Não vou entrar em questões aqui específicas, né? Ou às vezes mesmo numa cidade tem setores que tem uma população flutuante, tá? Então seria um volume específico para atender essa questão, né? Outra questão aqui é os consumos especiais, né? Tem as indústrias, né? Uma agroindústria, você ter reservação adequada aí, né? Para essas situações, tá? E o combate a incêndio, né? Que é um volume de segurança aí para o incêndio específico, não é a emergência, né? Tá? Então é claro que esse é o ideal para dimensionar um reservatório. Mas infelizmente, né? Não preciso dizer, nem sempre é esse o fato. Geralmente dimensiona pelo consumo normal e não atende todos esses outros requisitos, né? Pensando que o meu sistema tem uma capacidade de levar água lá quando for necessário, tá bom? Então, consumos normais, quando a gente chama o CN aqui, né? Tem vários métodos para dimensionamento, né, de consumos normais. Eu vou falar de alguns aqui, mas em dois específicos. Esse primeiro, que é o método simplificado, ele é muito comum, tá? Aqui no Brasil é comum adotar esse tipo de dimensionamento. Quando a gente dimensiona, a gente geralmente utiliza esse método para calcular. Então, ele é o mais comum aí, né? Então, basicamente, o que se faz, né, essa capacidade aqui do reservatório de distribuição, né, ele é o volume correspondente a 1/3 do consumo diário máximo das áreas daquele setor, aquele local que você vai abastecer. Então, esse consumo, né, esse volume de reservação, né, devido a esse consumo normal que a gente está chamando, né, ele nada mais, nada menos você inserir o coeficiente de dia de maior consumo, o K1, né, a população atendida por esse reservatório, né, e o consumo per capita, né. Então, o PQ, né, é uma vazão, né, porque eu tenho a quantidade de pessoas e aqui é o consumo de cada pessoa. Então, aqui eu tenho uma vazão, certo? E essa vazão multiplicado, né, pelo coeficiente K1 e pego esse valor aqui e vou dividir por 3. Né? Então aqui vai chegar no. Lógico, eu estou colocando aqui em função de volume, né? Não de vazão. Tá? Então aqui eu chego no volume do reservatório. Né? Muitas vezes ele fica superdimensionado, né? Mas atende crescimento e atende a esses outros consumos aqui. Tá? Se eu fosse realmente ajustar um consumo para 24 horas naquela população ali que eu estou imaginando, em muitos casos seria um volume mais justo, né? E aqui ele tem uma certa folga, tá? Talvez, eu não sei dizer, mas talvez é por isso, pelo histórico, né? De ter essa folga que ele vem sendo utilizado, implementado e tem funcionado, tá? É claro que na hora de você fazer um estudo de uma otimização desse sistema, verificar a pressão, balanço energético, a energia em si, perdas, né? A gente observa que ajustes sempre são necessários. Justamente também porque quando eu vou trabalhar com isso é porque esse sistema já está uma certa dificuldade, enfim, já tenho algumas questões aí, né? Bom, então depois daquele primeiro método mais comum, outro método aqui que a gente tem é baseado na curva do consumo, né? Assimilada, no caso aqui, a uma senoide. Então entra o valor de K2 menos 1 dividido pelo π, né? Então aqui entra o K2, tá? Essa curva de consumo vezes o volume, né? O volume de água consumido no dia de maior consumo. Então tem que ter um registro aí para esse setor e tal, no dia de maior consumo. O fato é que a gente
quando vai projetar, não tem às vezes essas informações. Ou usa de um setor muito comum, muito próximo, semelhante, similar, né? Ou vai vir para essa situação aqui, que é uma situação que a gente está, basicamente, isso aqui é o dimensionamento da adutora lá, né? Só que tirando 1/3 aqui. Então, você tem isso aqui como alternativa mais prática, mais fácil de trabalhar, né? E aqui você já não teria esses dados, tá? Outro método, professor de Assuda, né? É 100 menos esse V1, né? Que é o volume de água consumido, tá? Durante o funcionamento da adutora em porcentagem de V. E V é o quê? V é o volume de água consumido no dia de maior consumo. Então, colocaria o volume de água consumido no dia de maior consumo, semelhante aqui, tá? Mas aí eu tiraria, né? Eu iria usar, né, esse volume de água consumido durante o funcionamento da adutora em porcentagem desse valor de V, tá? Também esses dois métodos aqui não são muito comuns, porque envolvem essas questões aí. Eu costumo dizer assim, são dados que parece que a gente já está em operação, né? Que você retira ele do sistema já em operação. Então, um pouco de desvantagem, né? Às vezes no projeto você trabalhar com isso, a não ser se tem um setor muito próximo que você pode coletar esse dado. Então, por isso que eu volto a retomar, né? Não é porque eu acho que ele é melhor, mas assim, pela praticidade que vem sendo implementada e utilizada, a gente tem vários memoriais de cálculo de projetos de abastecimento de água que funciona com 1/3, tá? É só para passar essa experiência de projeto mesmo com relação a reservatórios, né? Outra possibilidade, essa eu gosto bastante, né? É um método baseado na curva de consumo, olhando para ela, né? Num primeiro momento, olhando para ela, para dimensionar esse volume aí que você precisa, né? Mas também segue essa mesma questão, né? Você tem que ter dados aí desses consumos, senão, ou como eu digo, né? Repetindo, para ficar fácil e também gravar. Se eu tenho um setor próximo, similar, né, eu uso os dados ali, porque eu consigo prever isso para um setor novo que eu estou projetando, tá? Então, você nada mais nada menos vai ter aqui o que sai do reservatório ao longo de 24 horas, tá? Então, tendo o que sai do reservatório ao longo de 24 horas, você tem isso aí ao longo do dia, né? Ao longo de 24 horas, e você consegue mensurar esse volume, né? É uma área de uma curva aí, né? Facilmente você consegue achar esse volume, essa área ao longo do tempo, né? Esse tempo de 24 horas você tem o volume, tá? No próximo vídeo aula eu vou fazer um exercício com essa situação, tá? E tem também aqui, né, o método utilizando software, né, de simulação hidráulica, tá? Que é pensando na adução, na demanda e na reservação. Eu faço um balanço, né, muito similar aqui ao método baseado na curva, tá? Então a gente vai fazer um pouco depois no próximo vídeo aula, que é só para vocês terem noção, né? Bom, tem também o consumo de emergência, então esse consumo é a vazão vezes o tempo. Esse tempo que seria, né? Se eu tenho vazão e tenho tempo, né, eu acho o volume. Então, o tempo é o intervalo de tempo previsto, né, de uma interrupção que pode acontecer no seu sistema. Então, aqui, geralmente, quando a gente tem um plano de segurança de água, né, ou um plano, né, de riscos do meu sistema, eu sei onde pode parar para chegar naquele reservatório, quanto tempo pode parar, qual é a capacidade de dar manutenção, de fazer troca de equipamento, enfim. E aí eu consigo dimensionar o volume necessário para essa emergência, tá? A população flutuante, né? Como eu já comentei com vocês, é uma dificuldade aqui que você vai deixar um sistema às vezes ocioso, né? Se for às vezes um reservatório, talvez a jusante, você pode talvez trabalhar com ele ali para ser dimensionado, pensando na população flutuante, mas é uma situação difícil, né? Isso tem que ser pensado junto com o planejamento urbano ali da cidade, né? Do setor também, pensando na região, o interesse econômico, enfim, são uma série de coisas que é importante avaliar, tá? O consumo especial, aqui é um pouco mais fácil, você vai conseguir imaginar se você tem um parque industrial, né? Se você tem ali uma área de agroindústrias, você consegue imaginar o quanto você vai disponibilizar ali para reservar água para aquele setor. Então, é uma coisa que é um pouco mais fácil, se eu for imaginar, né, de dimensionar isso aqui. Está muito vinculado àquele consumo que a gente coloca lá no dimensionamento de uma adução, né, dos próprios consumos do sistema, né. É aquele consumo da indústria, aquele consumo especial, específico, a gente chama. Tá? Então, é possível você ter um reservatório específico para ele. Né.
Tem a questão também do combate a incêndios, tem essa fórmula aqui, em função da vazão necessária para o combate ao incêndio e a vazão auxiliar de emergência, tá? Vezes o tempo, né? Então você consegue fazer um balanço e deixar esse volume reservado aí para incêndios, né? Existem outros tipos de fórmulas para incêndio, existem outras considerações, né? De vários países do mundo. Depois eu vou fazer uma videoaula falando um pouco sobre a literatura, mostrando o livro do professor Tsuchiya, e lá eu comento com vocês algumas coisas relacionadas a essa questão de incêndio e a situação de emergência, tá? Depois eu vou fazer uma aplicação com vocês desse exercício de 24 horas, tendo esses consumos, né, medido pela saída do reservatório, tá? Uma questão importante, né, a relação entre reservatório elevado e reservatório apoiado. Nem sempre você vai elevar todo o volume de água, que pode ser um volume muito grande, né? Então tem questões de aspectos construtivos aí que a gente tem que levar em conta. O quanto eu posso elevar de água, né? Então eu também vou falar isso um pouco mais numa próxima situação, no próximo videoaula, né? Mas essa relação entre o RAP, que é o apoiado, e o REL, que é o elevado, né? A gente trabalha ali que o REL com de 10 a 20% da capacidade de reservação do sistema. Tá? Então você tem lá um volume para reservar, e aí você não precisa elevar toda essa quantidade de água. Você pode levar pelo menos 10% e trabalha integrado o teu REL com o seu RAP. E aí o RAP joga água para o REL quando necessário e o REL garante a pressão. Você está elevando porque é muito provável que o seu sistema tenha uma cota ali que precisa elevar a água para garantir a pressão naquele setor. Tá? E algumas precauções aí que são importantes, né? Então a cobertura impermeável, tá? Tem que evitar infiltrações ali, né, e raios solares. Então o reservatório tem que ser muito bem executado, tá? Aspecto da obra, né? Tem que pensar na localização, onde é que você vai alocar, né, o seu reservatório, por uma questão de pressão e etc. no sistema, mas também o tipo de solo, facilidade de acesso, uma série de coisas, né? Tem um terreno disponível ali na prefeitura, né, ou da concessionária, enfim, alguma coisa que seja possível instalar aquele reservatório ali. Então tem que pensar nisso, né? Tem uma proteção aí, né, de enxurradas, né, dessa água pluvial aí, tá? Ou água subterrânea, né, um lençol freático que seja muito raso. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem uma estrutura que está elevada, tem que ter toda a segurança ali, né? E também não pode ficar interditada, tá? Distância ali, né, dos esgotos, né, da canalização, por uma questão de precaução, como é uma fossa e um poço, né, domiciliar, tá? Então, maior que 15 metros. A compartimentização, né, é ideal que você crie 2 compartimentos no mínimo do seu reservatório, porque caso tenha que você fazer a limpeza de um, e tem que fazer, você tem o outro ali para poder operar com ele, né? Tem um sistema de medição de volume, né, como é que você vai calibrar esse reservatório, né, no ambiente computacional, como é que você vai verificar se o volume está adequado ou não, né, como é que a sua CCO, a sua central de controle operacional vai trabalhar, sendo que você não tem a informação do volume do teu reservatório, você não sabe se precisa bombear antes ou depois daquele horário de pico, né, eu já comentei no começo do vídeo, enfim. Muito importante pensar nessa medição, tá? Dispositivos de descarga, né, extravasão, né, o ladrão que a gente costuma chamar muitas vezes, né, e descarga, retirada de fazer uma limpeza, né? Então você tem essas canalizações. Ventilação desse reservatório, né? Você vai ter que ter um acesso a ele também, tá? Então fazer a expansão do teu reservatório. Então tem que ter uma situação de segurança, tem que ser bem protegida, né? Tá? Isso é importante. Além de estar impermeabilizado ele como um todo, né? Ter proteções ali, tá? O reservatório, cuidados com relação a vazamentos e corrosão, né? Isso pode acabar com o teu reservatório, né? Proteção a descargas elétricas, né? Sinalização, isso muito claro, principalmente o réu, ele está elevado. Se tiver numa cota, né, numa área com cota superior aí do resto daquela área, daquele setor, pode ter algum problema, né, de não estar sinalizado ali uma aeronave, alguma coisa, isso é muito sério, né? E lembrar que tudo isso aí tem que estar vinculado sempre a um programa de limpeza, né, de monitoramento, que é periódico, né, por haver desinfecção aqui naquele reservatório, você tem um poço com reservatório, você não tem uma ETA, então tem que ter uma facilidade de manutenção, de acesso e de equipamentos disponíveis para você fazer a desinfecção ali com, geralmente é o cloro utilizado aqui no Brasil, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Isso aqui é um pouquinho sobre o que a gente tem de reservatórios, né? É um início sobre os conceitos gerais, aspectos gerais, né? Para a gente poder partir para o dimensionamento e algumas questões mais
mais práticas de critérios aí de projetos, né? E visualização também desses reservatórios, tá bom? Curte aí, pessoal, se inscreve no canal, tá? Deixa seu comentário aí para mim, por favor, beleza? E até a próxima.